Isso aí, pessoal, dando continuidade à nossa aula sobre a interpretação anatômica das diferentes anormalidades pupilares. Bom, a gente vai conversar um pouquinho com vocês, eu vou pular um pouquinho a ordem, eu vou falar antes com vocês sobre as lesões intraoculares, tudo bem? O que acontece, o que a gente espera que aconteça em um olho que apresenta uma lesão interna, uma lesão da íris ou uma lesão do corpo ciliar. Bom, primeira coisa que você espera é que você acabe atendendo isso em algum momento, principalmente porque nós na medicina veterinária atendemos muitos pacientes traumatizados, muitos pacientes com trauma crânio ou muitos pacientes com lesões em face, principalmente fraturas orbitárias. Existe uma necessidade de nós conseguirmos diferenciar algumas lesões nesses pacientes. Primeiro, as lesões da íris e do corpo ciliar, muitas vezes, elas podem ser confundidas com aquelas lesões que acontecem da associação de uma lesão do óculo motor e do nervo óptico em associação. Por quê? Vamos primeiro para a lesão da íris. Quando você tem uma lesão da íris, da íris ou do corpo ciliar, você espera que a sua pupila esteja dilatada. Então vamos pensar em uma lesão do meu olho esquerdo. Se eu tivesse uma lesão de íris ou corpo ciliar no meu olho esquerdo, eu esperaria que a minha pupila estivesse dilatada e, além de tudo, eu esperaria que a minha pupila estivesse fixa, ou seja, não respondesse ao reflexo luminoso, o reflexo luminoso direto. Ou seja, ela sem qualquer tipo de resposta ao estímulo luminoso direto. Em relação ao consensual, ou seja, se eu estimular o meu olho direito com a luz, eu espero que não haja um reflexo consensual no meu olho esquerdo. No entanto, ao iluminar o meu olho esquerdo, que está lesionado, eu espero que haja reflexo consensual no meu olho direito. Tudo bem? Então, assim, existe uma estimulação do nervo óptico nessas situações, fazendo com que haja uma estimulação contralateral. É muito importante que vocês consigam diferenciar isso das lesões do nervo óptico e do nervo oculomotor. Primeiro, quando você tem uma lesão da íris ou do corpo ciliar, você não tem estrabismo, tá bom? Já quando você tem uma lesão do nervo oculomotor, é muito comum que vocês tenham um estrabismo ventrolateral. Lembrem que o oculomotor puxa para medial. Então, o estrabismo associado a uma lesão do oculomotor, ele é ventrolateral. Então, o que a gente espera se nós tivermos, por exemplo, uma lesão do nervo óptico ou do nervo oculomotor? Nós esperamos que sim, a pupila, vamos pensar no meu olho esquerdo, uma lesão no meu olhinho esquerdo. Então, a gente espera que a pupila esteja dilatada e fixa, ou seja, dilatada por conta da paralisia associada à lesão do óculo motor e fixa também por conta disso, mas fixa principalmente porque você não sensibiliza o óculo motor, gente, tudo bem? Então, a partir do momento que você tem uma pupila dilatada e fixa, é muito provável que você não tenha uma resposta luminosa, ou seja, aquele estímulo luminoso, pessoal, na hora que ele chegar, ele não passa pelo nervo óptico. Se ele não passa pelo nervo óptico, pessoal, você não tem reflexo consensual. Porque vamos lembrar qual que é a ideia do reflexo consensual. O nervo óptico vai ser estimulado por um reflexo luminoso direto. Então, meu olho esquerdo, normal, ele vai ser estimulado por um reflexo luminoso direto. A partir desse reflexo luminoso direto, a gente vai chegar na região próxima aos núcleos do óculo motor. Nessa região, vai gerar um estímulo para que o óculo motor no meu olho esquerdo gere contração, mas também gera um estímulo nos núcleos do óculo motor para que você tenha uma miose também no olho direito. Tudo bem que é o que nós chamamos de miose consensual, ou reflexo consensual do olho. Tudo bem? Se você tiver uma lesão do nervo óptico, é esperado que você não tenha reflexo consensual do outro lado. Por que é esperado que você não tenha reflexo consensual do outro lado? Porque não existe sensibilização dos núcleos do óculo motor para o outro lado, tudo bem? Então, nesse caso, quando você tem lesão do óculo motor, pupila dilatada,
lesão do óptico não sensibiliza o quê? Não sensibiliza os núcleos do óculo motor para fazer tanto consensual quanto direto. Nesse caso, se vocês jogarem um reflexo luminoso direto no olho direito, ele vai vir, aqui você vai ter uma contração pupilar, ou seja, miose, e essa resposta do reflexo luminoso vai chegar até o núcleo do óculo motor. Só que ali, a gente tem que lembrar que o óculo motor, o nervo óculo motor do meu olho esquerdo, está lesionado também. Então, quando você tem uma lesão do óptico e do óculo motor no olho esquerdo, você não apresenta reflexo consensual. E você não apresenta reflexo consensual porque o óculo motor ele está lesionado, porque o óculo motor do olho esquerdo está lesionado. E você não apresenta reflexo consensual no olho direito, por quê? Porque o nervo óptico do olho esquerdo está lesionado. Tudo bem? Conseguiram entender que você tem uma via sensitiva com o nervo óptico e uma via motora com o nervo óculo-motor, sendo que o óculo-motor vai ser o responsável pela dilatação e pela miose, ou seja, pela midríase e pela miose do seu olho, enquanto o nervo óptico vai ser responsável por interpretar aquela reação luminosa. Por último, pessoal, a gente tem que pensar nas reações simpáticas. A gente vai falar aqui da cervical. A gente conversou um pouco com vocês do tronco simpático cervical. A gente tem que lembrar que o tronco simpático vai vir ali do tálamo, passar pelo tronco encefálico, região cérvico-medular ali, a transição cérvico-medular, região do sistema nervoso central, pela região cervical até a cérvico-torácica. Dali, a gente vai ter a saída de algumas raízes que vão para o interneurônio de associação, para o neurônio de segunda ordem. O neurônio de segunda ordem ele vai caminhar por toda a região cervical. E ali, na região cervical alta, bem próxima à bula timpânica, a gente vai ter outro interneurônio de associação que faz uma nova associação para o neurônio de terceira ordem, tudo bem? Que foi o que a gente falou em relação aos quadros de síndrome de Horner, de alisocoria associada à lesão do tronco simpático. Então a gente espera que o lado que tenha uma lesão no tronco simpático, ele esteja mais miótico, ou seja, a gente tem uma constrição daquela pupila do lado que nós temos a lesão. Ela pode estar totalmente constrita, ou seja, uma miose mais pontiforme, ou ter uma resposta tanto à luz direta quanto à escuridão mais lenta, tudo bem? Então, vai ser uma resposta bem mais lenta. O reflexo consensual, por sua vez, do olho contralateral, que não apresenta lesão, está normal, está inalterado. E esses pacientes eles podem apresentar como clínica associada à pitose. Tudo bem? Então, por agora é isso. Nesse vídeo conversamos com vocês sobre as lesões do óculo motor e do óptico associados, da íris e do corpo ciliar e também das vias simpáticas, principalmente da via cervical. Explicamos mais uma vez um pouquinho sobre a síndrome de Horner para que vocês consigam entender todos os outros próximos casos clínicos, pessoal. Tá certo? Então, até os próximos vídeos.